É o grande laboratório do chá. E eu não sou uma pessoa de laboratório, né? Assim, química, detesto química. Mas eu nunca fui muito inteligente pra essa área. Mas gastronomia é um laboratório. Isso, aí a gente já vai pra esse lado do laboratório, né? Porque a gente tinha que deixar claro que não era a química. A gente pode estudar o chá como quimicamente, né? E tem muitos estudos em cima disso. Mas o que a gente faz na formação é aprender a infusionar o chá de diversas maneiras em diversas técnicas. E sabe o que é engraçado? Que muita gente acha, faz a infusão, bota aqui, pai, faz a infusão. E aí, pronto, é aquilo. Fica o chá, você não aproveita o chá corretamente. Você joga dinheiro fora, você não aproveita o chá. E se você vai fazer isso comercialmente, mais ainda, mais crítico ainda, você não aproveita o chá. Você faz o chá de uma maneira que você não gosta, ou então o seu cliente vai achar ruim. Principalmente, então não se vai você vai vender, você tem que saber para quem que você vai fazer. Então o especialista ele tem que dominar as técnicas de infusão, porque não é só uma, são várias técnicas de infusão. Mas isso que é o divertido do chá, porque a gente tem várias possibilidades. A gente tem várias formas de trabalhar. E um dos pontos principais da infusão é a gente entender os parâmetros que afetam o chá. Quando a gente fala daquela tabelinha clássica de infusão que você google ali na internet, diz tempo e temperatura do chá, aí vem aquelas tabelinhas prontas. A gente já falou, a gente tem um TikTok só sobre tabela, né? Só sobre a tabelinha do chá que não funciona. E lá a gente explica exatamente por que depois, se você quiser dar uma conferida. Mas basicamente é porque a tabela, um dos pontos que ela erra muito é porque ela tá considerando só tempo e temperatura. Certo? Certo. No entanto, quando a gente está falando em infusão, o processo de infusão ele se baseia em 5 parâmetros. Então a gente está falando sim de tempo, a gente está falando de temperatura, mas a gente também não pode esquecer, que é o fundamental, que é a gente pensar no chá. E quando a gente está falando do chá, a gente tem subtópicos aí. Primeiro a gente tem que saber qual é a família desse chá. É um chá verde? É um puê? É um oolong? Ou é um chá amarelo? Ou é um chá verde? Então, definida a família, a gente já sabe que a gente tem uma direção. Dentro disso, a gente tem que observar as folhas. Observar tamanho de folha. Se é uma folha mais enroladinha, tipo um oolong, ela vai ter um processo de infusão bem diferente do que uma folha inteira preta, num chá preto em folha inteira, que tá simplesmente com um twist, enrolada assim. Vai ser outra coisa. Se forem folhas partidinhas, quebradinhas, picadas, aí é onde entram vários conceitos de física entram aí. Então, a gente precisa entender a família, o tipo de folha, tamanho da folha, cor da folha, isso também te define algumas questões de infusão. Então, a gente tem que ter esses 3 pontos. O próximo ponto é a gente pensar na água. E aí a gente entra em qualidade da água sempre, isso é default. A gente tem inclusive um TikTok só sobre água, a gente não tem? Sobre água também. Só sobre água. E aí nessa qualidade da água, a gente também tem, o 5º ponto, já indo pro quinto parâmetro, é o container onde a gente vai fazer o chá. E a proporção. Barra proporção. É a proporção barra container, que é proporção de água para proporção de chá, de folhas, para o tamanho que ela vai ocupar. Então, se eu fosse fazer um chá aqui, tem chás que eu não conseguiria fazer num espaço tão pequenininho. E a gente sempre fala que fazer chá, você pode fazer chá só com aqui a gente tem, uma caneca e um coador simples. Uma peneirinha. De fato. Mas dependendo de que chá que você quer fazer, dependendo se você vai fazer chá para muita gente, obviamente aqui não daria. Por exemplo, se você quer fazer um chá estilo Gong Fu, que aí é menos proporção de água para mais proporção de folha. Se você está trabalhando com um oolong enroladinho, que ele vai se abrir, fica quase um mato, e você está usando uma caneca pequenininho, né? Ou você está usando uma caneca, por exemplo, aquela americana de 500 ml. Um canecão, né? Canecão. Aí você vai botar 100, 150 ml de água. Teu chá já está aqui e tua água vai ficar aqui embaixo. Não vai funcionar. É verdade. Então a gente tem que sempre pensar no container porque ele tem que favorecer todo o processo de infusão. E o que a gente tem que ter em mente é que a infusão é um processo físico. E esses parâmetros, quando você move esses parâmetros, você vai alterar o resultado. Isso. E o especialista, ele tem que saber manipular os parâmetros de infusão. Boa. Porque aí ele sabe qual é o resultado que ele vai ter. Porque muitas vezes a pessoa pega um chá, faz da mesma maneira que fez o outro e fala, esse chá é bom, esse chá é ruim. E não é a maneira que infusionou. Então o especialista tem que saber. Segundo passo,
é um passo super importante. A gente manda chá para os alunos exatamente para eles testarem várias vezes, várias técnicas de infusão de acordo ver com o que a gente o vai que orientando, ele muda. né? Tem todo um passo a passo para isso. Tem todas as aulas.